Boa tarde, povo de luz. 13h33, exatamente. E venho aqui hoje para trocar uma ideia com vocês sobre a 7ª lição das 11 lições que aprendi do Brasil ao Chile. Então, semana passada eu falei sobre a 6ª lição e agora a gente vai para a 7ª e faltam apenas 2 dias para o lançamento lá no shopping, na Livraria Vanguarda. E hoje eu começo a 7ª lição. E vamos ver, conforme o tempo já vamos falar da 8ª lição. E até sexta-feira a gente fala as 11 lições que aprendi do Brasil ao Chile. Lá na Vanguarda a gente vai trocar uma ideia, vamos bater um papo sobre o que eu faço. Quem não conhece ainda meu trabalho, esse livro foi uma experiência, algo que eu coloquei a minha própria vida na experiência, né? Que eu inventei sair a pé. E no livro eu relato os propósitos dessa viagem, eu relato várias coisas, tá? E hoje eu vim falar dessa 7ª lição e trocar uma ideia, porque faz alguns dias que eu estava meio sumido. E a gente, seja bem-vindo aí, pessoal, que tá entrando. E a gente precisa trazer um pouco, né, dessa visão, disso que a gente vive aqui, né? Não sou uma pessoa de me expor muito, né? Então, mas a gente vive um trabalho espiritual, um trabalho energético, a gente vive um trabalho de autoconhecimento e gosto muito do presencial. Já estou me abrindo para as vivências mais online, né? Mas eu ainda aprecio muito o presencial, porque, querendo ou não, com o passar dos anos, as informações foram sendo disseminadas, né? Mas houve um afastamento entre a energia das pessoas, aquele contato que é tão necessário, tá? E à medida que a gente vai perdendo contato, as relações também ficam mais superficiais, ficam mais de aparência, ficam menos troca na energia, né? Não é aquela conversa de coração para coração. E é isso que eu busco na minha vida toda, conversar com as pessoas através da linguagem do coração. E para isso é limpar essas memórias, limpar o julgamento, começando por o auto-julgamento, né? Limpar isso, né? Porque senão a nossa mente fica nos atormentando todo o tempo, mesmo que inconsciente. Então, quanto mais consciente a gente vai ter, buscando, mais consciência a gente vai buscando, mais consciente de quem somos a gente vai tendo, a gente começa a diminuir essa questão de julgamento. Não é fácil eliminar nesse mundo dual, é uma missão, não é que seja uma missão impossível, mas porque tudo é possível, mas é uma missão bem árdua, né, de total prática diária, prática, cada vez aperfeiçoando, melhorando, para diminuir ao máximo esse julgamento, tá? Esse julgamento, a gente consegue, acho que, parar de fazê-lo quando a gente alcança a pureza do ser, que nem a pureza de uma criança. Por isso que o Mestre Jesus diz: deixe vir a mim as criancinhas que são puras de coração. Então, o que ele quis dizer é isso, que os puros de coração, sim, ele vai receber, né? Esses conversam, esses são verdadeiros, né? Então, claro que tem a questão, o quanto também de inocente, às vezes a pessoa é pura e inocente, e aí nesse mundo aqui acaba levando umas pancadas, né, das pessoas que querem tirar proveito. Então a sabedoria faz com que tu, com a prática, né, do conhecimento e o autoconhecimento, faz com que a gente alcance a sabedoria com a experiência, né, experienciando, né, se colocando, olhando a sua sombra, reconhecendo as suas sombras, aceitando, né? E aí transmutando a sombra, trocando por luz em cada quesito da vida, em cada sentimento, em cada emoção, tá?
Isso é o que a gente faz aqui diariamente nos grupos, rodas de cura, grupos de estudos presenciais, grupo de estudo de Reiki, Ho'oponopono, da identidade própria, a gente faz na prática, tá? Então é isso que a gente está aprendendo aqui, né? Então, nesse momento, nesses grupos eu estou como professor, mas eu estou aprendendo, continuo aprendendo muito. Então, são as fases do aprendizado. Tem hora que a gente está numa fase de algumas coisas a gente poder compartilhar das nossas experiências, que é o que eu estou fazendo aqui, compartilhando as minhas experiências, mas eu continuo aprendendo, tá? Então, a sétima lição fala sobre um rapaz na antiga China colocou uma panela de água no fogo, deixou ferver e resolveu cozinhar uma rã. Quando a água estava fervendo, ele atirou a rã na panela. E no mesmo momento, a rã sentiu a água quente e pulou para fora da panela. O rapaz pegou a rã e atirou de novo. E a rã pulou de novo. E daqui a pouco de novo, de novo. Pela terceira vez, o rapaz atirou a rã com força e ela saltou para fora da panela. A água estava quente demais, fervendo. Se escapando com vida. Tá? Um velho sábio observando, né, um ancião, um velho sábio observando, falou: acalme-se, as rãs são como nós humanos. Quando nos deparamos com situações muito adversas, pulamos fora e nos defendemos com rapidez. Então, para cozinhar a rã, você deve colocar água fria na panela e colocar a rã na água fria. Depois disso, no fogo brando, deixa aquecer. Assim, a água vai aquecendo e a rã vai amornando e a rã vai se sentindo confortável ali e não pensará em sair. Dali a pouco a água começa a ficar quente, gera um certo incômodo, mas mesmo assim ela continua, pois cria um ambiente confortável para ela e para sair dali agora vai exigir um esforço tremendo, né? Então, finalmente, a água chega a uma certa temperatura que a rã já não consegue mais se escapar. E aí? Boa tarde, pessoal que está chegando. Estou falando aqui da sétima lição, das 11 lições que eu aprendi do Brasil ao Chile. Então chega uma certa temperatura que a rã já não consegue mais se escapar. E aí quando ela pensa em sair, já é tarde demais. Ela acaba morrendo cozida. Bom, e o sábio explica ao jovem, na nossa vida acontece a mesma coisa. Nos incomodamos e ficamos inertes na zona de conforto, mesmo que não estejamos satisfeitos, felizes e em paz. Porque achamos que é mais fácil, mais confortável continuar naquele estado ou situação, do que mudarmos, do que sermos proativos perante a nossa vida e descobrirmos novos caminhos que podem nos levar a novos níveis de consciência, a nova posição na nossa própria vida. Então, quando nos damos conta, a vida chegou ao fim. Ficamos cheios de incompletudes dentro de nós, coisas e situações que deixamos de fazer e resolver. Relacionamentos mal resolvidos, que preferimos deixar assim mesmo, sonhos que ficam apenas nas ideias, como tantas outras coisas importantes em nossa vida que acabaram ficando para trás. Ficamos na água morna da nossa vida, sendo que a qualquer momento podemos e vamos morrer, né? Sendo poucos os que pulam da panela e resolvem começar uma nova vida. Então essa é a lição, a sétima lição. Então, e aí eu falo aqui do momento onde eu tive um acolhimento, onde eu tive um lugar para ficar confortável lá na Argentina, em Córdoba. Tive pessoas que me acolheram e que eu poderia ficar lá o tempo que eu quisesse. Só que como eu estava um peregrino naquele momento, eu precisava andar, eu precisava estar comigo mesmo, não estar numa zona de conforto. Foi para isso que eu já saí daquela viagem, para sair realmente da minha zona de conforto.
eu disse, cara, seria mais confortável ficar aqui garantido com alimentação e lugar para ficar garantido, mas não é isso que eu vim buscar. E aí eu peguei a estrada novamente e segui meu rumo. Tá bem, pessoal? Então, deixo o convite sexta-feira, a gente vai fazer esse lançamento dessa obra aqui, dessa experiência que eu fiz do Brasil ao Chile, onde eu caminhei boa parte, né, do trajeto. A ideia era ir apenas caminhando, mas algo me disse que eu precisava me conectar com as pessoas e eu precisava encontrar mais pessoas. E aí resolvi também, além de caminhar, pegar carona, conectar com pessoas, conversar. E aí as coisas, as lições foram vindo. E eu encontrei muitas pessoas e muitas conexões de coração para coração, que esse era um dos objetivos da minha viagem. Conversar com as pessoas, conectar com as pessoas através da linguagem não falada, a linguagem do coração, do meu coração com o coração daquela pessoa. E aí essa é a linguagem que não tem julgamento, que aí tu não distingue a pessoa pelo que ela faz, pelo que ela veste, por como ela é, e sim por quem realmente é aquele espírito, né? E não o estereótipo, não o que os nossos cinco sentidos identificam, que seria a visão, a audição, né? O olfato, o tato e o paladar. Então, é além dos cinco sentidos. Então, é uma linguagem de coração, uma linguagem de alma. E isso permite que a gente pare de julgar um pouco, né? Quando a gente começa a buscar esse tipo de conexão, a gente para de julgar um pouco e começa a atrair pessoas dessa mesma magnitude, dessa mesma energia. E foi o que aconteceu, que eu experienciei, porque eu encontrei apenas pessoas boas, bem intencionadas, que me ajudaram até sem eu pedir, simplesmente me ajudavam. Então foi incrível. Tá? Eu vou falar depois da oitava lição, amanhã. Hoje eu acho que não consigo mais. Temos grupo de estudo, temos, né, aqui o Ciência da Espiritualidade. Amanhã temos o Reiki, para quem quer receber o Reiki gratuitamente, Reiki Ho'oponopono. Nós temos uma equipe que faz esse trabalho. Daqui a pouco você pode fazer parte dessa equipe também, que é uma equipe que estuda, tem uma parte teórica e prática, né? É online. E depois a gente pratica em prol dos outros, né? A gente começa a emanar para as outras pessoas que receberão gratuitamente. O grupo, para entrar na equipe, fazer parte da equipe, né? Com todo também o aparato de ancoramento aqui da egrégora do Mãe Maria, tem uma energia de troca, tá? E a energia de troca ela não está comprando um lugar no céu, ela não está comprando o ancoramento, não, nada disso. Ela tá pagando por quê? Para reconhecer que tudo aqui nesse universo necessita uma demanda de energia. Então, o meu tempo é uma energia que eu estou dedicando, tá? Se a pessoa não tem. Se a pessoa não tem, assiste os vídeos gratuitos. Então, quando a gente está investindo, porque quando tu está despendendo de um valor monetário em prol de algo para ti mesmo, e não algo, e algo que é um investimento, né? Tu comprar um alimento, coisa, é algo para tu suprir tua necessidade de sobrevivência, né? Ok. Mas quando tu está investindo em autoconhecimento, em algum curso profissional que vai agregar na tua vida, isso é investimento. Aí aquilo vai render frutos. Então, nesse caso, investir em si mesmo, em autoconhecimento, em conhecimento e prática, né? Então, esse valor da energia de troca justamente é para isso, é para valorizar o que tu mesmo valorizar, de tu estar lá no horário, de tu estar toda quinta-feira às 21 horas, tu estar concentrada, pronta para receber e para dar, tá? E aí o universo recompensa rapidamente.
essas coisas assim. Quando a gente faz um investimento de coração, conosco mesmo, rapidamente aquele dinheiro já é revertido em mais dinheiro e tu já pagou aquilo e sobra, tá? E principalmente que a gente vai fazer um trabalho de emanação dessa energia Reiki, a energia do Ho Oponopono, da identidade própria para outras pessoas. Então isso acontece uma transformação e no grupo fechado ali a gente trabalha alguns quesitos específicos, tá? Específicos. Esse primeiro mês a gente está trabalhando especificamente a prosperidade financeira, principalmente, tá? E prosperidade não é só o financeiro, é além disso, mas a gente está focado na prosperidade financeira. Então a gente aí vai indo, a gente vai trocando os temas conforme a espiritualidade vai orientando, tá? E lembrando, quem quer começar um caminho de espiritualidade livre, saiba que a única coisa garantida num caminho espiritual é a autorresponsabilidade. E eu sempre falo aqui, posto algumas coisas dizendo que espiritualidade sem autoconhecimento é conversa fiada, tá? Não, tudo é papo furado, tem que ter o autoconhecimento, senão a gente está se enganando, está sendo enganado e está se enganando, tá? Então não é só conhecimento, não é só pegar a escritura, devorar a escritura, saber de cor escrituras. As escrituras foram manipuladas, tem N mensagens subliminares. Elas são interpretadas conforme a tua lente, conforme os teus traumas, conforme os traumas e lentes e interesses das pessoas que editaram. Então tem muita manipulação. Por isso que é tão importante o autoconhecimento, que aí tu limpa, e aí não permite que ninguém te manipule, tá? Não desprezando, né? Claro que cada mensagem que existe no universo, escrita ou não escrita, ela tem um propósito, tá? Não desprezando. Só que o importante realmente é o momento da nova era, é o momento de encontrar o Deus dentro da gente, parar de buscar fora. E claro, quando nós nos unimos com outras pessoas com esse mesmo propósito, esse potencial de consciência aumenta muito, tá? Aumenta muito. Isso eu percebo com muita clareza nos grupos de estudo, que como as pessoas, pelo movimento grupal, né, e pela sede de conhecimento, pela sede de querer evoluir, aquelas pessoas, mesmo os mais devagar, eles vão sendo, vamos dizer, praticamente levados pela energia. Aí se estão com um objetivo muito contrário do grupo, aí sim, eles acabam não ficando, eles acabam saindo, tá? Mas é incrível isso aí, a gente nota com muita clareza. Um dos papéis que eu tenho desenvolvido aqui com esse tempo que eu trabalho com terapias e que eu vivo isso, e que eu comunico aqui, é desmistificar. Tem muito misticismo em torno de tudo isso. As pessoas mistificam muito, muitos mistificam por não saber, muitos mistificam por querer tirar vantagem. E isso é nocivo, é isso que nos aprisionou muito tempo, tá? Então, o papel é desmistificar e não condenar religiões, não condenar cultos. Por quê? Porque a gente não sabe. Às vezes a gente só sabe a história que nos contaram. A gente não sabe as verdades, a gente não sabe com profundidade. Então a gente não pode condenar nada que a gente não conheça com profundidade. E na verdade a gente não é ninguém para condenar nada, né? Cada um tem suas escolhas, livre-arbítrio, né? Então a gente não tem que condenar nada. Mas mesmo assim a gente condena, né? A gente aponta o dedo. Mas é importante aprofundar que às vezes a gente está falando bobagem, né? Às vezes a gente está pensando bobagem, por não conhecer com profundidade as coisas. E até isso com as pessoas a gente faz. Então, o apelo que eu faço hoje é um apelo talvez bem simplista, mas é algo que eu venho percebendo cada vez com mais força. Me veio agora essa intuição de falar isso, por isso que eu estou falando. Vamos cuidar do nosso pensamento quando estiver direcionado para outras pessoas, em criticar ou invejar, tipo, gostaria de estar assim. Isso é para todos nós.
porque o Instagram, as redes sociais, elas nos estimulam muito a comparação, tá? Então vamos perceber quando a gente estiver se comparando com os outros, vamos cortar isso. Vamos cortar, porque essa energia nociva para quem está recebendo esse olhar assim mais, no fundo tem inveja, mesmo sem querer, mesmo sendo inconsciente, no fundo, quando tem alguém coloca alguma foto onde tu gostaria de estar e não consegue estar, tu acaba invejando a pessoa, tá? Sem querer, querendo, inconsciente, mas tá fazendo. E aquilo prejudica muito quem está mandando, quem está enviando essa energia. Então, a comparação é um instrumento bem negativo e é uma estratégia também negativa para domínio, para a pessoa não sair da roda de samsara, para a pessoa ficar aprisionada. Então, a gente, na verdade, não tem como comparar maçã com banana. Né? Como é que eu vou comparar maçã com banana? Então, é a mesma coisa comparar um ser com outro ser. São universos totalmente diferentes. Tá? A maçã é maçã e é muito boa como maçã, e a banana é banana, muito boa como banana. Aí, se não gosta, não gosta, é problema de cada um, né? Cada um tem gosto para tudo. Tem gente que ama maçã e odeia banana e tá tudo certo, e tem o contrário. Tá, povo? Beleza. Então, deixei lá até no grupo, lá Consciência e Luz, avisando do lançamento do livro. Eu tenho o livro aqui, quem quiser, me chama. E R$35, tá? Acho que na Vanguarda tá um pouco mais, 39, acho que é. Não, é por aí. Acho que é o mesmo preço, praticamente o mesmo preço. Esse mundo é muito bom. E quem quiser ir lá no lançamento, entre em contato, tá? Pra gente colocar o nomezinho na lista lá. E será bem-vindo, vamos trocar uma ideia. Vamos encher a Vanguarda lá no shopping. Vamos bater papo, vamos comprar livro. E que esse é só o primeiro, né? Esse é só o primeiro. Então a gente vai sempre, quando a gente junta pessoas, e seja até numa confraternização, ali tem um movimento de energia legal que estimula a criatividade. Então, quando a gente está aberto a isso, a gente consegue alcançar algumas coisas que sozinho a gente não alcançaria. Então, por isso que eu gosto desses movimentos também. E vamos ver se agora, num futuro bem próximo, a gente volta a fazer as rodas de cura, eu e a Ju. E vamos ver como é que vai andar, tá? Beleza, pessoal? Quem quiser receber gratuitamente o Reiki amanhã, coloca lá nos comentários do post aí do Instagram, seu nomezinho, e amanhã, às 21h30, a gente vai mandar para esse pessoal o Reiki, tá? Valeu, e quem quiser aprofundar mais, chama aí, que a gente troca uma ideia. Valeu, gratidão, uma boa tarde a todos, e vamos para frente. Grande abraço.